Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Este é o dia em que o amor venceu, brilhante luz iluminou as trevas, mas fomos salvos para sempre. Cristo venceu, aleluia, ressuscitou, aleluia. O Pai lhe deu glória e poder, fez nosso canto, aleluia. Seja louvado Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Que alegria poder nos encontrar para que possamos ler, meditar, rezar e contemplar a Palavra de Deus, de modo muito particular para nos preparar para o próximo dia 15 de maio, metade deste mês, e assim celebramos nesse dia o 5º domingo da Páscoa. Olha que bonito, já caminhamos durante 5 semanas com o Cristo ressuscitado e temos aqui mais pelo menos 3 semanas pela frente. Sabemos que o tempo pascal, ele termina com o 6º domingo, o 7º domingo, que é a festa da Ascensão, e depois o outro domingo, que é Pentecostes. 50 dias com o Cristo ressuscitado. Estamos aqui mais ou menos na metade desse caminho e o ressuscitado continua a nos acompanhar. Ele vive entre nós. Juntos passemos ao primeiro passo desse nosso exercício, a leitura. Leitura dos Atos dos Apóstolos. Naqueles dias, Paulo e Barnabé voltaram para as cidades de Listra, Icônio e Antioquia. Encorajando os discípulos, eles os exortavam a permanecerem firmes na fé, dizendo-lhes: é preciso que passemos por muitos sofrimentos para entrar no reino de Deus. Os apóstolos designaram presbíteros para cada comunidade. Com orações e jejuns, eles os confiavam ao Senhor, em quem haviam acreditado. Em seguida, atravessando a Pisídia, chegaram a Panfilha. Anunciaram a palavra em Perge e depois desceram para a Atália. Dali embarcaram para Antioquia, de onde tinham saído, entregues à graça de Deus, para o trabalho que haviam realizado. Chegando ali, reuniram a comunidade. Contaram-lhe tudo o que Deus fizera por meio deles e como havia aberto a porta da fé para os pagãos. Palavra do Senhor, graças a Deus. Uma leitura muito bonita, muito profunda. Me lembro que há anos atrás, quando o Papa Bento XVI havia instituído o Ano da Fé, escolheu esse trecho como trecho iluminador, justamente o finalzinho da leitura, quando diz que os apóstolos abriram a porta da fé para os pagãos. Bonito pensar dessa forma, a fé como uma porta que se abre para aqueles que desejam buscar e conhecer a Deus. Cuidemos nessa leitura, que por sinal também é continuação da leitura do domingo passado, da primeira leitura, da Paulo e Barnabé, que foram perseguidos entre os judeus e foram então pregar para os pagãos, já que ali entre os judeus não eram bem aceitos. E aqui então conta uma viagem, um caminho que os apóstolos fizeram em algumas cidades ali da região. Por sinal, cuidemos então com os nomes dessas cidades. Olhemos bem para a palavra, para os acentos, para que a gente as pronuncie corretamente. Tem vários nomes aqui nessa leitura. Listra, Icônio, com um acento no primeiro O, Antioquia, depois aparecem mais alguns nomes. Pisídia, com acento no I do meio, no segundo I, e Panfilha, também com acento no primeiro I. E depois Perge e Atália. Então cuidemos bastante com esses nomes, que eles não são tão comuns na proclamação. Outras expressões que devemos também tomar um pouco de cuidado. Permanecerem, falando aqui de uma conjugação irregular do verbo,
exortavam, designaram presbíteros, que significa aqui o padre, né? A figura, a imagem do padre, jejuns, confiavam, e aqui também a recorrência do a com crase, aqui vejo em dois momentos, a Panfilha e depois a graça. Então o a com crase nós estendemos a pronúncia dele um pouquinho mais. O salmo dessa liturgia, Salmo 144. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Misericórdia e piedade é o Senhor. Ele é amor, é paciência, é compaixão. O Senhor é muito bom para com todos. Sua ternura abraça toda a criatura. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Que vossas obras, ó Senhor, vos glorifiquem, e os vossos santos com louvores vos bendigam. Narrem a glória e o esplendor do vosso reino, e saibam proclamar vosso poder. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Para espalhar vossos prodígios entre os homens, e o fulgor de vosso reino esplendoroso. O vosso reino é um reino para sempre, vosso poder de geração em geração. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Bendirei o vosso nome, ó meu Deus, meu Senhor e meu Rei para sempre. Cuidemos nesse salmo apenas com algumas expressões. Na primeira estrofe diz várias vezes é. Então cuidado para a gente falar bem. É amor, é paciência, é compaixão. Corremos o risco de no final dizer é amor, é paciência e compaixão. Mas não, aqui esse é tem acento. Outras palavras, glorifiquem, bendigam, esplendor, prodígios, esplendoroso. Leitura do livro do Apocalipse de São João. Eu, João, vi um novo céu e uma nova terra, pois o primeiro céu e a primeira terra passaram, e o mar já não existe. Vi a cidade santa, a nova Jerusalém, que descia do céu, de junto de Deus, vestida qual esposa enfeitada para o seu marido. Então ouvi uma voz forte que saía do trono e dizia: Esta é a morada de Deus entre os homens. Deus vai morar no meio deles. Eles serão o seu povo, e o próprio Deus estará com eles. Deus enxugará toda lágrima dos seus olhos. A morte não existirá mais, e não haverá mais luto, nem choro, nem dor, porque passou o que havia antes. Aquele que está sentado no trono disse: Eis que faço novas todas as coisas. Depois ele me disse: Escreve, porque estas palavras são dignas de fé e verdadeiras. Palavra do Senhor, graças a Deus. Novamente aqui uma leitura da visão de João, do céu, novo céu e nova terra, a visão do Apocalipse. Cuidemos aqui com algumas expressões. Passaram, falando do passado. Depois, o próprio nome, Jerusalém. Em seguida, diz assim uma expressão: ouvi uma voz forte que saía. Então, salientemos o i, esse i tem acento. E depois, as expressões no imperativo, dizendo uma ordem: enxugará, haverá, existirá. E aqui
olhemos bem porque é uma leitura com diálogo, né? Então tem várias frases entre aspas que a gente precisa então fazer a entonação, como aqui o diálogo que existe entre João e o anjo que lhe faz a revelação. Que bonita perceber a imagem da revelação, que ele vê uma nova cidade que surge a partir do Cordeiro. Ou seja, a partir de Jesus surgirá um novo povo, um novo lugar. Que lugar é esse? Renovado pelo sangue do Cordeiro. É a igreja. Então é a visão da igreja, que está aí no mundo, como diz a visão, para enxugar as lágrimas, para consolar, para ajudar as pessoas, para ser um sinal esplendoroso de Jesus no meio do mundo, às vezes cheio de trevas. Então a igreja é um lugar de luz. Ainda diz que essa cidade estava vestida como noiva. É muito bonito, os primeiros padres da igreja comparam a igreja como a noiva de Cristo. Então é muito interessante perceber essa relação de Cristo e da igreja, do marido com a esposa, do noivo para com a noiva, do amor infinito que Jesus tem para com sua igreja. E o evangelho deste domingo, retirado de um trecho do capítulo 13 do Evangelho de João, que é justamente o diálogo após a ceia, após a última ou a primeira ceia do Senhor. Depois que Judas saiu do cenáculo, disse Jesus: Agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo, e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo ainda estou convosco. Eu vos dou um novo mandamento. Amai-vos uns aos outros. Como eu vos amei, assim também vós deveis amar-vos uns aos outros. Nisto todos conhecerão que sois meus discípulos, se tiverdes amor uns aos outros. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Bonita meditação podemos fazer a partir desta liturgia, que de um modo muito particular aqui vamos meditar, uma liturgia que fala sobre o papel e a função da igreja no mundo de hoje. Jesus no Evangelho diz: pouco tempo estarei convosco. Claro, aqui é o discurso da despedida antes da cruz, mas também o ressuscitado, também depois da ressurreição, Jesus permanece apenas alguns dias entre os discípulos. E ele mesmo diz, o ressuscitado: pouco tempo estou convosco, porque voltarei para o Pai, mas não vos deixarei sozinhos, enviarei o defensor, o Espírito Santo. Jesus, o crucificado e ressuscitado, permanece alguns dias para demonstrar seu amor para com os 12 e depois retorna para o Pai. E deixa nesse mundo a igreja para continuar sua missão. A igreja realiza sua missão em primeiro lugar na pessoa dos apóstolos, os primeiros seguidores de Jesus. Hoje, os sucessores dos apóstolos são os bispos, que estão à frente de nossas dioceses. Lá no comecinho da igreja existia apenas a figura do bispo, do apóstolo. Mais tarde, conforme a igreja foi crescendo, diz na primeira leitura, eles constituíram então os presbíteros. Então os padres, eles não existiam desde o início da igreja. Primeiro era só o ministério do bispo. O bispo, lá no começo, um dos 12 apóstolos, percebendo que precisava de ajuda no pastoreio, constituiu então presbíteros, padres nas comunidades menores, para que o serviço fosse mais bem distribuído e que os pastores estivessem mais próximos de suas ovelhas. Que bonito, irmãos, perceber a igreja como aquela que continua a obra de Jesus. Nos perguntamos, como está a nossa comunidade? Como está a sua comunidade? Estamos sendo fiéis a esse mandamento de Jesus? O primeiro mandamento de Jesus para a igreja é esse: amai-vos. Estamos sendo fiéis? Que o Espírito Santo nos ajude para que nesse tempo pascal possamos, cada um de nós, olhar para a igreja como a nossa casa, como a nossa mãe, como a esposa de Cristo e enxergar na igreja a continuadora da missão de Jesus nesse mundo. Juntos façamos nossa oração com as preces da comunidade e vamos responder depois de cada prece: Pai de misericórdia, atendei-nos. Pai de misericórdia, atendei-nos.
pela Igreja que caminha com os homens, para que os ensine a amarem-se uns aos outros na alegria de Jesus ressuscitado, oremos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Pelos responsáveis de todas as nações, para que sirvam o bem comum com lealdade e os cidadãos reconheçam o seu trabalho, oremos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Pelos que sofrem muitas tribulações, para que Deus enxugue as lágrimas dos seus olhos e lhes mostre a sua misericórdia, oremos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Por aqueles em quem Deus faz maravilhas, para que tenham um coração agradecido e louvem sem cessar seu nome santo, oremos. Pai de misericórdia, atendei-nos. Pela nossa Assembleia Dominical, para que o corpo de Cristo a alimente e a caridade fraterna a faça crescer, oremos. Pai de misericórdia, atendei-nos. E como contemplação desse momento em que nós encerramos nossa Lexio Divina, nossa leitura orante, vamos contemplar o amor de Cristo pela sua Igreja. Vamos contemplar qual é o tamanho do nosso amor pela nossa comunidade. O que estamos fazendo para ajudar nossa comunidade a crescer, a se tornar mais viva, mais alegre? Estamos no mês de maio, mês de Nossa Senhora. Como gesto concreto, convido para que cada um se coloque num instante dessa semana diante de uma imagem de Nossa Senhora. Reze uma Ave Maria pela sua comunidade, pelo padre, pelo diácono, pelas lideranças, pelas necessidades que a tua comunidade passa, e vamos nos entregar à Mãe Maria, que é exemplo perfeito de uma boa e santa cristã, de uma comunidade de fé. Juntos, queridos amigos, celebremos o 5º domingo da Páscoa.